eu acho que é até uma questão de promover a saúde mental pública, de dizer a vocês algumas coisas sobre essa confusão que se faz no Brasil hoje com as expressões liberalismo e neoliberalismo. A primeira coisa estranha nisso é que quando alguém quer xingar alguém hoje em dia, chama esta pessoa de neoliberal. Neoliberal é tido e havido como uma coisa muito feia, muito horrível, mais ou menos a explicação dos nossos grandes problemas e agruras e infelicidades. No entanto, isso que se chama de neoliberalismo, não só não tem absolutamente nada a ver com o liberalismo, muito pelo contrário, ele se opõe ao liberalismo, como é, de fato, o inverso daquilo que se diz que é. Porque quando se acusa o neoliberalismo de ser um movimento pró-capitalista, ele não é. Quando se diz que o neoliberalismo é um movimento de opressão dos pequenos e desamparados, ele na verdade não é isso, ele é justamente o processo de opressão mesmo. Ele não é um processo ele é isso mesmo, porém ele não é fruto daquilo que se chama historicamente de liberalismo. Então deixa eu ver se eu consigo explicar para vocês bem claramente a diferença dessas duas coisas. O liberalismo é uma velha tendência, uma velha maneira de olhar para o mundo econômico que começa no século XVIII, e vem passando por pessoas, por economistas extraordinários. Talvez nós devamos dizer que os dois mais extraordinários economistas liberais mais próximos de nós, um chama-se Eugen von Bawerk e o outro chama-se Ludwig von Mises. Existem muitos outros liberais que valeria a pena citar, mas esses dois são pessoas emblemáticas. E o que essas pessoas pensam sobre o que elas chamam de liberalismo é a ideia de que, antes de mais nada, a humanidade é prisioneira da sua natureza. A humanidade vive dentro de uma condição específica que lhe faz parte, e que essa condição humana, que é uma condição de carência e dificuldade, nós caímos nesse mundo que é o mundo material e precisamos, então, resolver os problemas materiais desse mundo. Esta necessidade de conseguir produzir a solução para a própria vida humana depende exclusivamente daquilo que Ludwig von Mises chama de ação humana. E essa expressão ação humana é o título do livro que ele publicou, aí mais ou menos em 1950, 40 e alguma coisa, 50, que é o livro, digamos assim, o livro básico do pensamento liberal propriamente dito. Então, o que é que significa isso em termos bem práticos? Significa o seguinte, que não há como você imaginar que o governo vai resolver os problemas que competem só aos indivíduos. A ideia do liberalismo é que, quando se trata de resolver questões econômicas, é preciso insistir aqui no fato de que o liberalismo só serve para questões econômicas. Não estou aqui dizendo em nenhum momento que se deva aplicar uma abordagem liberal para problemas não econômicos. Por exemplo, não dá, embora seja um economista liberal ortodoxo, eu não consigo defender a ideia de liberar as drogas, por exemplo, como uma abordagem liberal. Não é isso, não serve esse raciocínio, porque as drogas não são, em princípio, um assunto do mundo econômico. As drogas são um assunto do mundo do poder, do mundo da disputa entre os grupos armados. Portanto, não se pode aplicar a qualquer assunto liberalismo. Porém, no âmbito do mundo econômico, a ideia do liberalismo é que, se as pessoas forem deixadas em paz e puderem, então, assumir as próprias responsabilidades pelo seu sustento, se houver um clima de liberdade para a ação humana, o resultado que isso vai gerar é um resultado espetacular em termos econômicos. E aí, então, quando você percebe que até isso ser posto em prática, a humanidade era muito, muito mais pobre do que é hoje. A história da Europa, por exemplo, é uma história de pobreza. Aliás, se tem algum assunto que economista nenhum devia tentar discutir, é tentar compreender a pobreza, porque a pobreza, a naturalidade da condição humana, ou seja, o único assunto que tem sentido econômico de verdade é entender por que é que tem gente que não é pobre. Ou seja, o único ponto relevante é entender a riqueza e não a pobreza. Pois o que os liberais dizem, portanto, é que se a ação humana for deixada com liberdade, se o Estado
se o governo, se as instituições a deixarem funcionar com toda a liberdade, o resultado concreto que isso vai gerar, real, material, contabilizável, enfim, será economicamente muito maior do que você fazer o contrário, que é ficar estabelecendo restrições e limitações à ação econômica, como se ela fosse em si uma coisa negativa, criminosa ou delinquente. Bom, aí então é preciso que você me ajude, o ouvinte me ajude aqui a fazer uma pequena reflexão. E se você prestar atenção um minuto, você verá que o que acontece na prática do dia a dia do Brasil é uma sucessão interminável de limitações à atividade econômica. Faça um exercício, tente estabelecer um carrinho de cachorro-quente, tente abrir um pequeno negócio para você descobrir que nós vivemos num mar de hostilidades contra a atividade econômica. O que acontece no Brasil hoje é que a atividade econômica é uma espécie de concessão que o Estado faz para você e que torna-se cada vez mais uma concessão precária. Ou seja, a qualquer momento o Estado pode retirar de você o direito de estabelecer uma atividade econômica. Bom, se isso é o liberalismo, então o que é o neoliberalismo? O neoliberalismo é o modo como os governos socializantes modernos descobriram que poderiam parecer menos socialistas. Quer dizer, enquanto o liberalismo é de fato uma tese, é de fato uma proposição de um modo de lidar com as coisas do mundo, o neoliberalismo é uma tapeação, é mais ou menos assim. Começa tudo com a governante Margaret Thatcher na Inglaterra na década de 70, final da década de 70, que começa a dizer que o Estado tem que privatizar. De fato, naquele momento lá, eu não estou aqui dizendo que a Margaret Thatcher fosse uma pessoa com uma importância de líder nesse movimento, não é, mas ela tinha uma intuição de que precisaria mudar a Inglaterra. A Inglaterra ia muito mal, ela era dominada por governos socialistas sucessivos que haviam inviabilizado o trabalho na Inglaterra. Ou seja, a pressão sindical era tão grande que ninguém mais trabalhava. Qualquer situação era passível de greve, de paralisação, do que quer que fosse. A Inglaterra tornou-se menor do que a Itália, o que é uma coisa inimaginável. Como é possível que a Inglaterra, que alguns anos antes tinha um império no qual o sol não se punha e que era o mais bem-sucedido país da Terra e naquele momento do planeta, tivesse perdido em termos econômicos para a esculhambadíssima Itália, que era um país de gente que os ingleses desprezam profundamente como sendo gente indisciplinada e completamente irresponsável. No entanto, o socialismo na Inglaterra fez a Inglaterra cair abaixo da Itália. Quando aconteceu isso, os ingleses fizeram alguma coisa. E a ideia era acabar com aquela república socialista que estava formada ali, e com isso começaram as tais das privatizações. As privatizações tornaram-se uma espécie de regra no mundo inteiro. No entanto, é preciso tomar cuidado para não confundir essas privatizações que foram ocorrendo no Brasil incluído, com um processo de recuperação da ação humana. Por quê? Porque, na verdade, o que faz nesse momento o Estado é deixar os capitalistas, os empresários produzirem as coisas. Eu acho inacreditável que no Brasil a Petrobras ainda exista como empresa pública. A ideia é que qualquer empresa, qualquer empreendimento fosse privado, e o Estado, então, por todos os meios possíveis, eles são muitos, faria, então, uma espécie de extorsão tributária, como está acontecendo agora aqui rapidamente, e essa extorsão tributária retiraria dessas firmas todo o resultado desse esforço bem-sucedido. Com este dinheiro, o Estado, então, no lugar de se envolver com assuntos econômicos, envolve-se com assuntos totalitarizantes, ou seja, o Estado pega esse dinheiro para montar estruturas de controle social. Ou seja, aquilo que se chama de neoliberalismo é uma espécie de disfarce que o socialismo contemporâneo usa para fazer de conta que ele não existe mais. Ou seja, é uma personagem falsa, é uma personagem traiçoeira que faz você achar
que não existe mais socialismo no mundo, quando exatamente é o contrário. O que nós conseguimos, então, com o neoliberalismo é aprofundar o socialismo e não diminuí-lo. Ou seja, hoje o corpo de empresários nada mais são do que agentes de captação do governo. Eles só servem para financiar o Estado. E isso significa que a taxa de tributos que incide sobre o PIB, ou seja, que incide sobre o esforço das pessoas que trabalham de fato, irá só aumentar. A minha previsão é que quando o governo estabelecerá nos próximos anos, aí 1 ou 2 anos, uma nova modalidade de cobrança de encargos sociais, não mais sobre a folha de pagamento, que hoje em dia, com a ideia da redução do emprego formal, está cada vez um método pior de cobrar, mas sobre o faturamento da organização, aí nesse momento a carga tributária vai pular mais uns 5, 6% para frente, e o governo vai dizer assim, ops, desculpe, mas acontece que agora eu já gastei o dinheiro, já botei aqui no orçamento, sinto muito, agora vai ficar nisso mesmo. Vamos terminar esse ano que está aqui agora, obviamente entre 35% e 40%, pelos cálculos mais otimistas, porque se a gente pegar alguns cálculos, como por exemplo do professor Ives Gandara, ele acha que já está em 60%. Mas também aí é uma questão de critérios. Ninguém no Brasil, nenhum técnico, nenhum economista ousa dizer que é menos de 35%, que é uma barbaridade. Porque não há nenhum país do mundo com o nosso grau de renda per capita que tenha isso. Nós devemos estar cobrando o dobro do que seria razoável. Então, o que é preciso que a gente tenha esse cuidado é a gente não bancar o trouxa e não ficar por aí falando mal de neoliberalismo como sendo alguma coisa que o governo Lula aderiu de modo errado. Na verdade, o plano é esse mesmo. Quando eu ouço as pessoas aí, os ortodoxos petistas, reclamarem que o governo Lula os traiu, na verdade não é que o governo Lula os traiu, é que vocês é que não entenderam nada, pô. Vocês é que não compreendem o que está acontecendo de fato. O governo Lula só está produzindo o plano correto para aumentar o grau de poder do Estado sobre todo mundo. Mas não é mais agora o grau de poder que tinha antigamente, em que ele vendia para você gasolina e só a dele. Agora ele quer controlar o seu espírito, a sua palavra, o que você vê. Ele quer que você não fique mais num bar depois das 11 horas ou das 10 horas. Ele quer restringir as suas escolhas pessoais, controlar as suas expressões, saber se você... Ele quer definir se você pode ou não pode chamar aquele seu amigo de negão, se você tem esse direito ou não, enfim. Para tudo isso você precisa de uma super polícia, de um super aparelho de Estado esse que necessita de uma quantidade pantagruélica de impostos. O que é que os governos socialistas fizeram então? Admitiram que não sabem fazer sapato e prego, e então deixam os empresários fazerem sapato e prego, e com o recurso e com o sucesso deles, sobre esse sucesso deles, as taxas em tributação são crescentemente maiores. Isso é, por acaso, o resultado de uma economia liberal? Não, isso é apenas uma forma mais sutil, sofisticada de fazer socialismo, que precisa basicamente de 2 tipos de trouxa. O maior trouxa de todos é o empresário que acha isso bonitíssimo, que acha isso lindíssimo, isso é uma demonstração de modernidade. Os empresários aderem, uma parte deles, montando ONGs para fazer projetos politicamente corretos, por exemplo. E a segunda coisa que tem que ter um eleitor trouxa que acha que quando ele vota no socialismo, ele está votando em alguma coisa que não tem mais, portanto, é preciso que essas 2 coisas aconteçam. Eu acho, portanto, que a confusão entre liberalismo e neoliberalismo, a diferença dessas 2 palavras não são apenas a palavra neo. Há uma diferença abissal entre essas 2 coisas e é preciso que a gente preste atenção para não ser enganado por essa confusão. Olha, eu tô com... Diga. Um comentáriozinho ao filme. Faça lá. Eu vou passar a bola para ele para ver se ele concorda com a análise que eu vou fazer do que ele disse. Você vê, Lenin não se limitou a criar uma estratégia para a tomada do poder por via armada. Ele também fez uma estratégia para os países europeus onde o socialismo podia chegar ao poder por via eleitoral. Para esses países, ele recomendava exatamente aquilo que ele chamava de estratégia das tesouras.
Estratégia das tesouras significa o seguinte, que o pessoal da esquerda se organiza não em um partido ou em uma facção partidária, mas em duas simultâneas. Uma delas é de tipo social-democrático, ou seja, como se diria aqui, neoliberal. Não é isso? Ou seja, ela ainda é capitalista, mas já é um capitalismo alterado de modo, vamos dizer, a fazer da atividade capitalista uma subsidiária do Estado, tá certo? E aumentar o controle do Estado sobre o conjunto da população. A partir da hora que subiu este socialismo moderado, aparece uma esquerda mais radical descendo o cacete nele e chamando-o de direita. Então, o efeito disso é maravilhoso, porque, em primeiro lugar, o socialismo moderado passa a ser o máximo de direitismo ou o máximo de capitalismo admissível na discussão pública. E, em segundo lugar, a briga interna, a disputa meramente política, não ideológica, né, entre a social-democracia e o comunismo se torna, vamos dizer, o único tema da discussão. É exatamente o que está acontecendo aqui, porque quando se elegeu o senhor Fernando Henrique, o PSDB, a origem dele é exatamente a mesma, era a esquerda uspiana, a esquerda da USP, em São Paulo. Então, ele cria este negócio neoliberal, tá certo? No qual finge que está fomentando o capitalismo, mas, na verdade, está expandindo a ação do Estado, os controles estatais sobre tudo o que existe. E é justamente deste esquema que vive a esquerda radical, porque o MST vivia do governo Fernando Henrique. Se não fosse Fernando Henrique, não existiria MST, tá certo? Então, essa fase de domínio social-democrata é feita para financiar o Partido, tá certo? É financiado pelo mesmo esquema social-democrata que ele publicamente condena. Isso está tudo explicado em Lenin. Você acha que esse esquema que você explicou do neoliberalismo não combina exatamente com essa estratégia do Lenin? Eu acho que é exatamente isso. É exatamente isso que eu disse em termos econômicos, que o Olavo disse em termos políticos. É exatamente isso. Veja, a razão pela qual o Brasil é um país pobre, não sei se vocês se dão conta, mas o Brasil tem mais ou menos a mesma área dos Estados Unidos. Nós só temos menos área porque eles têm o Alasca. Então, pegamos continente versus continente, temos a mesma área. Eles têm mais população, nós temos 180 milhões, mais ou menos, eles devem ter uns 270, por aí. Eles são um pouco mais velhos, a independência americana, contando pela independência, na data da independência, a independência americana é de 1736, a nossa é de 1822. Nós ambos somos países de imigrantes, basicamente, ambos tiveram escravidão. No entanto, o PIB americano é 20 vezes maior do que o PIB brasileiro. É claro que essa é uma conta que será, obviamente, criticada pelos economistas que estão nos ouvindo, porque é óbvio que eu não considerei todos os ajustes necessários, a diferença dos preços relativos, a nossa informalidade que é maior, etc. Mas mesmo, olha, eu já fiz as contas, mesmo que eu fosse considerar tudo isso, eu garanto a vocês que o nosso PIB, o PIB americano, ainda é alguma coisa entre 12 e 15 vezes maior do que o brasileiro. Então agora eu queria que alguém me explicasse essa coisa mais intrigante do mundo. Como é que pode um país como o Brasil ter cada brasileiro valer alguma coisa próximo de 10%, entre 5% e 10% de cada americano, economicamente falando? Pois não é por excesso de capitalismo, garanto, porque se tem alguma coisa que aqui nunca existiu de verdade, foi capitalismo sob nenhuma forma plena. Existiu sempre uma forma de capitalismo meio híbrido, associado com o Estado, meio que dependendo do governo para isso e para aquilo, vivendo de medidas de controle da concorrência, etc. Então não foi por excesso de capitalismo. Se não foi por excesso de capitalismo, foi certamente por falta dele. Tanto é que no Brasil o lugar que tem mais capitalismo, que é São Paulo, é um lugar mais rico do que aquele que tem menos, que é o Piauí. E isso acho que é óbvio para todo mundo que está nos ouvindo aqui. Então eu acho que quando a gente diz aqui, quando eu reclamo, que há falta de liberalismo no país, eu estou falando de um liberalismo capaz de gerar um verdadeiro sucesso capitalista pleno, quer dizer, um liberalismo que fosse capaz de nos gerar alguma quantidade de empresas como a Embraer, por volta de 500. Se nós tivéssemos 200 Embraeres, nós teríamos um país grão de vida da Itália, pelo menos. Agora, o que o professor Olavo está dizendo é que, na verdade, nós, além de não termos capitalismo de fato nenhum,
porque toda atividade econômica aqui é censurada pelo Estado, aqui no Brasil, produzir alguma coisa é um pecado. É absolutamente proibido. Qualquer pessoa que dê certo economicamente é vista com ressalvas e com desconfiança. Nós somos o único país mais ou menos organizado que tem uma delegacia do consumidor, quer dizer, para nós, para a mentalidade média do brasileiro, a atividade econômica é uma atividade semidelinquente, assim. Então, nós vivemos numa sociedade hostil à atividade econômica, e aí dizemos para os eleitores que o que fez o mal do Brasil foi a atividade econômica que nós não temos porque não deixaram. Quer dizer, eu impeço que haja, de fato, sucesso capitalista do país, e depois eu invento um Estado enorme e interferidor, que foi a causa fundamental desse desastre e desta insuficiência, e ele aparece com ares de salvador e de bombeiro, justamente alegando vir resolver os problemas que ele impediu que fossem resolvidos por sua própria conta, e pelo risco dos outros. Portanto, isso que se chama de neoliberalismo não passa de uma tramóia e de uma fraude. Ele é uma invenção da esquerda que gostaria de dizer, que gostaria de inventar um modo de sair da atividade econômica e passar a ser meramente tributarista no sentido de tributar. Só pode ter atividade política, né? A única maneira de subir na vida é entrar no partido, é que nem no socialismo, no nazismo, é sempre assim, a única coisa lícita é a atividade partidária. Então, né? veja só a situação concreta em que está o Brasil hoje, vamos falar sério agora. Num país em que quase 40% do PIB é do governo, pertence ao Estado, é um país em que o maior contratador, o maior gastador de dinheiro é o Estado. Imagine, então, o que é este volume de dinheiro na mão do Estado. O Estado, pelos seus meios coercitivos, por exemplo, por um sistema de exigência de certidões negativas. Então, o Estado cria a maior de todas as cargas tributárias do mundo, aí, em termos de nível de juros. Aí o Estado submete as pessoas que não conseguem pagá-la a uma espécie de limbo econômico, ou seja, proíbe-as de concorrerem e de usufruírem das encomendas públicas, justamente no momento em que a única encomenda que existe é a encomenda pública. Quer dizer, tem alguma coisa mais socialista do que isso? O que nós estamos conseguindo fazer, na verdade, é a implantação do socialismo de verdade, por meio da transformação dos empresários em porquinhos que você vai comer assados no Natal. E isso com a concordância absolutamente alegre, inacreditavelmente pacífica dos próprios. Olha, politicamente, se está fazendo isso politicamente, a pessoa que tem que dizer isso é o Olavo, que afinal tem muito mais informação do que eu. Sobretudo no contexto do Foro de São Paulo. Vou passar a palavra para ele em 1 minuto. Mas, sob o ponto de vista econômico, o que está acontecendo aqui está acontecendo em todo o mundo, com exceção dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos têm uma característica peculiar de nascença. Eu não sei se vai resistir muito, por exemplo, eu não acho que os Estados Unidos estão imunes a se tornar um país totalitário. Eu acho que lá há uma tendência e um potencial disso enorme. Mas uma característica que faz com que ele seja diferente do resto da Europa, por exemplo, é que nos Estados Unidos o governo não se mete em assuntos econômicos. Quer dizer, lá o grau de intervencionismo do Estado na economia é muito pequeno. No entanto, no padrão europeu típico, da Suécia a Portugal, tanto faz, ou seja, aqueles países que são membros da comunidade europeia, que não se iluda, ela vai abranger toda a Europa, com o tempo ela vai abranger toda a Europa, incluindo os países, digamos, mais ao Oriente, como os países que pertenciam ao bloco soviético. Nesse caso aí, a ideia central é produzir uma economia socialista no sentido técnico da palavra, uma economia em que, embora a atividade econômica seja privada, ela é não só restrita sob inúmeras dimensões, incluindo nisso as dimensões ecológicas e ambientalistas, que serão muito rigorosas, como ela será sempre uma economia supertaxada. E mais do que isso, para você garantir mesmo que ninguém sai fora da linha, você continuará obrigando os empresários a fazer papel de palhaço
e ficarem por aí fazendo programas socialmente responsáveis, de empresas cidadãs, porque aí já estamos aí no nível da humilhação, quer dizer, você não só submete as empresas a toda espécie de restrição regulamentar. Os impostos são impagáveis, não porque as pessoas não queiram, porque é impossível saber quanto é que tem que pagar. Em segunda, você coloca uma máquina de corrupção enorme para fiscalizá-los. Terceiro, você dá poderes excepcionalíssimos para burocratas de órgãos ambientais com o poder de obstaculizar tudo. E depois você os submete a uma taxa de impostos gigantesco. E então, para mostrar quanto eles são palhaços mesmo, você os obriga a fazerem esses teatrinhos de responsabilidade social, que é mais ou menos como você obrigá-los a uma pena alternativa. Então fica todo mundo fazendo umas bobaginhas aqui, contando para o mundo isso com toda a alegria. Agora, essa referência que você fez, os americanos europeus, isso é importantíssimo, porque esses povos europeus, eles sempre gostaram desse negócio de intervencionismo estatal. Entre os anos 20 e 40, lá, quem não era comunista era nazista ou fascista. Quer dizer que é exatamente a mesma coisa, é tudo o Estado metendo a pata em tudo. O único país onde havia gente pensando o contrário era a Áustria, onde aparece a escola austríaca de economia, com o von Mises, Bombawerk e outros, etc. E que logo essa brincadeira acabou quando Hitler invadiu a Áustria. De onde é que eles foram parar? Foram todos os Estados Unidos. Então, o que havia de pensamento capitalista liberal na Europa foi para os Estados Unidos. E sobrou lá só este lixo estatista, socialista, nazista, fascista. Tá certo? Quer dizer, a Europa é muito culpada do estado do mundo hoje. Ela já fez crimes, assim, Primeira Guerra, Segunda Guerra, tudo isso, vamos dizer, esta violência estatal europeia, tá certo? Que é uma praga que pegou e que eles não se livraram até hoje. E o único país que está inocente, que não fez mal a ninguém, que foi a Áustria, foi logo o primeiro que pagou. Não sei se vocês sabem, mas a Suíça até o ano passado, ou o ano de 2003, um dos dois, eu não lembro bem agora, a Suíça não estava associada a nenhuma entidade global. Então, a Suíça não era membro da ONU, a Suíça não era membro de nada, nenhuma organização, da OMS, da Unesco, nada. A Suíça era um país que tinha uma independência, sob o ponto de vista de atrelamento à atividades e instituições globalistas em geral. Não é mais. Quer dizer, agora já mudou, né? A Suíça agora já é membro da ONU, que era a última defesa, era o último momento, era a última resistência, a última trincheira antes da derrota total. Então eu diria assim, que se a sua pergunta está ligada, relativa a esse novo procedimento neoliberal de transformar o empresário em financiador do Estado, ou seja, transformar todo mundo que trabalha numa espécie de neo-escravo. Então é assim, se todo mundo que trabalha agora é um neo-escravo, então quem acha que neoliberalismo é alguma espécie de liberalismo, na verdade é um pouco neo-bobo. Na verdade, temos que dizer isso com clareza assim. Quer dizer, esse é o plano fundamental que está sendo posto em prática agora. A socialização pelo controle absoluto do Estado de toda a atividade econômica, seja do indivíduo, seja da pessoa, seja da organização da firma. Veja, nenhuma barreira deixará de ser transposta, nenhum direito irá permanecer, nada estará garantido, todas as suas ações serão passíveis de contestação pelo Estado. Ou seja, não há mais salvaguardas para que o indivíduo possa ter uma defesa contra o poder discricionário do Estado. Sobretudo, se continuar o processo na Suprema Corte de substituições tidos como liberais no sentido brasileiro da palavra, tidos como juízes voltados para o sentido de justiça, por pessoas que estão indo para a Suprema Corte com um viés totalitário, ou seja, com uma ligação ideológica orgânica com os partidos socialistas que estão no poder. É assim, achar que as pessoas só fazem alguma coisa por causa de dinheiro. Por causa de dinheiro, Então, a ideia, isso no fundo eu sei explicar porque que é assim. Quer dizer, eu como sou economista, eu já aprendi o seguinte, que no nível das ciências sociais, ou seja, nas universidades onde há cursos de ciências sociais, é tão difundida a mentalidade marxista,
todos se transformaram em marxistas. Quer dizer, todo mundo, no fundo, mesmo que não tenha muita convicção, mas lá no fundo acredita que tudo nesta vida depende de dinheiro e se transforma em luta para ganhar um dinheirinho, sustões aqui e ali. Então, é muito difícil para um brasileiro entender, por exemplo, um ato heróico, para entender o ato de um santo, para entender um ato de uma ascese de uma santa, uma pessoa que passa a vida inteira num processo de meditação, um homem que morre pobre, mas foi honesto e foi responsável por uma existência digna, por uma existência segura. Então, essas coisas parecem aos brasileiros uma espécie de excrescência social, e há nesse país aqui um enorme desprezo por quem não é assim. Quer dizer, a mentalidade brasileira exige que por trás de qualquer ato que você possa estar cometendo, pode estar realizando, esteja presente um interesse pecuniário propriamente dito. E acontece que a humanidade, o ser humano, é capaz de mais do que isso. Então é preciso a gente começar a refletir um pouquinho sobre o que nós pensamos que seja a realidade. O Eduardo Bigorrilho diz que hoje a China é quem mais possui bons papéis americanos. Como a China e os Estados Unidos têm sistemas políticos bem distintos, qual o risco para os Estados Unidos de que a China venda esses títulos? Será possível uma destabilização dos Estados Unidos? Não pelo seguinte, porque o que são bonds, são debêntures, títulos públicos, títulos emitidos pelo governo americano. A China, de fato, como é o país quase mais líquido, eu não sei se vocês sabiam, mas os Estados Unidos, por causa do modo como eles estão organizados, eles têm um déficit comercial gigantesco. O buraco comercial americano é quase 2 bilhões de dólares por dia. Quer dizer, todos os dias que passam, os Estados Unidos vendem 1 bilhão e 800 milhões de dólares a menos do que compram. Então, os Estados Unidos precisam emitir títulos para que o dinheiro volte sob forma de investimentos lá. Então, se a China, que é um dos maiores beneficiários desse déficit, porque se os Estados Unidos têm um déficit de quase 2 bilhões de dólares por dia, esse déficit corresponde a superávites de outros países, obviamente. Então, se a China, por causa da sua situação econômica muito boa, ela é proprietária desse dinheiro, quer dizer, ela recebeu um superávit comercial e transformou em aplicações no governo americano. Se ela for vender esses papéis, o que ela vai fazer é um muito mau negócio, porque ela vai vender a título do quê? Ela vai ter que vender por algum preço inferior que a pessoa que comprar vai receber, quer dizer, ela vai vender com um deságio. E aquele que comprar vai fazer um bom negócio em relação a ela. O que é uma outra coisa, que é o fato de que a China pode ter recursos em dólar que não são recursos aplicados em bonds, ou seja, são recursos líquidos. De fato, existem recursos líquidos, ou seja, dólares em quantidade expressiva, em todos esses países que tradicionalmente são países muito exportadores, como o Japão, a China, a Alemanha, etc. Ora, se querem, para derrubar o dólar, como é que faz? Todo mundo vende. Então vai todo mundo vender, mas o problema é só que a economia não é a economia não permite atos unilaterais, ou seja, se tem a gente aí vendendo dólar, e não existe no panorama econômico alguma razão macroeconômica, ou militar, ou social, para que isso esteja justificado, o que acontece é que os que não veem o mundo do mesmo modo começam a comprar e você volta a ter um preço de equilíbrio. Isso significa o seguinte, que por causa do tamanho muito grande da economia americana, é muito difícil derrubá-los a partir de manipulações de bonds ou de moeda de cotação de câmbio internacional. Embora, é claro que se possa fazer muitos estragos, ou seja, pode gerar situações em que há uma desvalorização indesejada há um certo tempo, mas isso é muito mais complicado do que parece. Na verdade, o que a China faz é usufruir o máximo possível da vantagem macroeconômica americana. Ou seja, os Estados Unidos põem lá um dinheiro imenso e o interessante é saber que a maior parte do superávit cambial chinês não vem das suas exportações, mas vem do fato de que o investimento de firmas americanas lá é extraordinário. O que, mais uma vez, comprova a tese de que o capitalismo não tem preocupações ideológicas. O capitalismo pode funcionar com qualquer regime político. Ele pode funcionar muito bem com o mais radical país fechado do mundo e com a democracia mais aberta.
os empresários americanos, o grande capital americano, ele só está interessado no seu próprio bolso e no seu próprio sucesso. Ele não tem a menor preocupação em saber se aquele sucesso que ele está gerando para a China possa um dia reverter-se militarmente contra o país de onde ele tem origem. E isso explica muito a diferença que há entre o capitalismo e o socialismo. Enquanto o socialismo é uma ideologia e parte de princípios que se refletem na sociedade, o capitalismo, na verdade, é de uma espontaneidade que chega, às vezes, às raias da inconsciência. É por isso mesmo que é absurdo aquele pessoal liberal que acreditava que, aumentando a dose de capitalismo na China, iria liberalizar o regime. As coisas não são assim. Quer dizer, o capitalismo não é uma ideologia, não é um sistema político, o capitalismo é uma técnica que é transportável para vários regimes políticos diferentes. Então, você pode liberalizar a economia e não liberaliza o regime de maneira alguma, que é exatamente o que aconteceu na China. Na década de 80, todo mundo dizia, não, o capitalismo vai florescer na China, então logo haverá uma democracia. Eu disse, sim, o capitalismo, a atividade capitalista, sob o controle do Estado, aumentou, mas o regime não afrouxou de maneira alguma. Não é isso? É mais uma vez uma demonstração da crença em que nesse mundo tudo se resolve com dinheiro. É uma percepção que a pessoa tem de que todo mundo é comprável 100%, que qualquer coisa se consegue com dinheiro. Essa é a pressuposição das pessoas que acham que o capitalismo resolve os problemas morais, éticos do mundo, etc, etc. Você não basta capitalismo, você precisa ter o capitalismo e daí você precisa lutar pela democracia, lutar pela liberdade. Quer dizer, a liberdade econômica não traz as outras liberdades. Então, esse é sonho, ilusão, basta a gente lembrar que no Brasil, por exemplo, nós tivemos um momento de autoritarismo político maior do que temos hoje, e naquele momento havia mais liberdade econômica do que tem hoje. Isso. Até o governo Geisel, o Brasil teve um grau de liberdade econômica muito maior. Talvez as pessoas que tenham mais aí de 40 anos consigam fazer a comparação. É dizer, desde quando é que se dava ao secretário da Receita Federal o direito de se imiscuir abelhudamente dentro do seu cartão de crédito ou das contas de uma certa empresa? Não, isso é um absurdo totalitário que só tem no mundo de hoje, que é pretensamente mais democrático. Quer dizer que sem liberdade econômica não dá para ter as outras, mas a liberdade econômica não traz as outras. Quer dizer, é uma condição necessária, mas não suficiente, isso é óbvio. É por isso que eu disse antes, e insisto agora, que não se pode aplicar princípios de liberalismo fora da atividade econômica propriamente dita. Ele não funciona para compreender o mundo nas atividades mais complexas, mais acima. Ele pergunta, Munir, qual é o mais neoliberalista, o Estado americano ou o Estado chinês? Nenhum dos dois, porque esse conceito não se aplica a nenhum dos dois rigorosamente. Os chineses não têm um modelo de neoliberalismo, os chineses têm um modelo de estatização compartilhada com empresas ocidentais. Você monta uma fábrica de tênis lá, como a Nike, e metade da fábrica pertence ao governo chinês, e mais do governo chinês pertence ao exército chinês. E aí a Nike, então, pode explorar lá a venda de tênis. Isso não tem, é um modelo completamente único. E os Estados Unidos nunca deixaram de ser um país liberal no sentido austríaco da palavra. Quer dizer, nos Estados Unidos não tem legislação trabalhista. Nos Estados Unidos, se alguém aparecer para um juiz e dizer assim, ó, seu juiz, faz 30 anos que eu trabalho nessa firma aqui e eles me exploram há 30 anos. O juiz manda internar você como louco, como um maluco, porque se você ficar 30 anos para se deixou explorar, você deve ser um maluco ou um sadomasoquista. Quer dizer, no contexto americano, histórico, econômico, não se aplica a ideia de neoliberalismo porque eles nunca deixaram de ser liberais. E esse é o ponto central, é o único país grande do mundo que nunca perdeu esse espírito do liberalismo econômico. A Holanda, que era um outro país com essas características, já foi engolida pelo tsunami europeu da comunidade europeia, mas os Estados Unidos nunca perderam. Nós temos 3 minutinhos, a última pergunta para os dois responderem, né? Infelizmente, muitas não puderam ser respondidas no dia de hoje. O Miguel do Batel pergunta qual a opinião de vocês dois sobre a Argentina, que neste momento conseguiu um abatimento de sua dívida externa de 25 bilhões de dólares. Eu imagino quanta raiva deve estar o Lula, porque se eles achavam que a hipótese era tão impossível e que tentá-la seria ruim para os seus planos hegemônicos, porque para que o PT fosse engolível, ele tinha que parecer mais realista do que o rei. É como aquele mordomo que parece mais chique que o dono da casa.
Então eles nem pensaram nisso e o outro lá pensou. E como lá deu certo, de certo modo deu certo, daqui a pouquinho eles vão começar também a perguntar assim, e por que não? Essa é a dúvida que atormentará o sono desse pessoal nos próximos meses. E por que não?